Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medina. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é, mais uma vez, demonstrar para todos aqui que o estão assistindo que verdadeiramente o Vaticano ele foi tomado pelos inimigos da Igreja e que, por sua vez, após o falecimento do Papa Pio XII, todos os demais que o sucederam são falsos papas, pois ao longo da história, aliás, após a morte de Pio XII até hoje, seus sucessores vêm, de fato, de forma gradativa, mas sempre progressiva, sempre caminhando para a destruição da tradição da Santa Igreja e, por sua vez, levando muitas almas a se perderem. Isso é um fato, pessoal. E eu vou demonstrar isso só através de uma coisa que é muito simbólica, mas, digamos assim, que é essencial, que é a coroação de um Papa. A gente vai perceber aqui que nós não temos mais coroação de papas. Mas por que não? A gente vai perceber aqui. E que hoje o que se tem, de fato, é uma missa de inauguração, uma missa de posse, como se um papa, ele simplesmente fosse digamos, um presidente da república eleito aí democraticamente e por aí vai. E não como sucessor de São Pedro. E não como vigário de Cristo. E a gente vai perceber isso. Ou seja, está bem diante de nós aí os falsos papas com seus simbolismos e questões análogas, o quanto eles nos enganam, nos afastam da verdade, mas a gente buscando o conhecimento, buscando a graça de Deus, a gente vai superando isso aí e com isso a gente vai adentrando na verdade. E é isso, de início é isso, mas vamos aos fatos. Eu ontem estava vendo, né, uma coisa lá no YouTube, alguma coisa, e apareceu isso aqui para mim, que eu vou mostrar agora para vocês. Esse vídeo. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para dar início a ele. Está aqui. Preste atenção, depois eu comento sobre ele. Bem, eu penso que vocês assistiram, deu para entender. O autor do vídeo aí, né, tá querendo demonstrar pra gente, mostrar, sei lá o que for, que esses papas aí, né, em volta deles estão cheios de símbolos pagãos, gnósticos e por aí vai, remontando a falsas religiões e por aí vai. Eu não quero me ater a isso porque, como são questões simbólicas, eu não entendo muito, mas que ele faz ali uma relação, demonstrando, né, com, digamos assim, falsos deuses, demônios e esses símbolos introduzidos aí por esses falsos papas. Tem que ser bastante prudente para não tomar gato por lebre. Eu não quero me focar nisso, assim, porque questão simbólica envolve uma série de coisas e que eu não vou aqui afirmar que esse vídeo aí seja verdadeiro, nesse sentido, não. O que eu quero me ater é só essa questão da mitra aí que os papas usam, que
que antes era a tiara papal, ou seja, quando eles eram eleitos papas, eles eram coroados. Eles não tomavam posse, como se dizem hoje. Eles eram coroados reis. E a gente vai compreender por quê. Eu mostrei esse vídeo aí porque foi esse vídeo que me incentivou a fazer, refletir sobre a tiara papal, a questão da, digamos assim, da coroação do Papa. E um amigo meu, conversando com ele, agora há pouco, ele me indagou sobre a cobertura do Papa, ou seja, o que ele utiliza sobre a cabeça. E eu resolvi fazer uma investigação rápida e eu estou compartilhando com vocês o resultado aqui dessa investigação, que é esse vídeo. Então vamos lá então. Vamos partir para a questão da coroação do Papa. Aqui, ó. A coroação papal era a cerimônia em que um novo Papa era coroado após a sua eleição e que não foi oficialmente abolida, apesar de estar em desuso. Para esta cerimônia usa-se a tiara papal. Os registros das primeiras coroações papais remontam ao século XII. O último Papa coroado foi Paulo VI em 1963. Desde então, os papas que lhe sucederam substituíram a cerimônia por uma inauguração do pontificado, ou seja, não é mais uma coroação papal, é apenas uma inauguração do pontificado, ou seja, tiraram aquela questão extremamente necessária da coroação do Papa, porque se ele é coroado é porque ele é rei, e se ele é rei é porque ele tem funções. E a gente vai perceber essas funções do Papa simbolizado pela tiara papal. A gente vai perceber aqui. Aí aqui são os procedimentos, que eu não quero entrar em detalhes. Aqui, ó, missa de coroação. Era missa de coroação, não missa de inauguração. Olha só como que esses inimigos da igreja, quando tomaram posse, foram substituindo bem diante de nós e a gente praticamente sem perceber. Por quê? Porque é de maneira sutil, de maneira leve, vai introduzindo ali o veneno, né, com chocolate, com algum doce, que é para as pessoas irem se envenenando aos poucos e não perceber rapidamente, porque se for uma mudança brusca de imediato, as pessoas vão perceber. Então é aos poucos, com aquela desculpa de Judas Iscariotes, né, de humildade, simplicidade, essas coisas, mas tudo para tirar Deus do centro, tirar Nosso Senhor Jesus Cristo do centro. Não mais ter Nosso Senhor Jesus Cristo como Rei das Nações, mas o homem, tirar Deus e colocar o homem. E eu li aqui uma parte bem interessante, deixa eu ver, aqui a coroação, a posse, local de cerimônia, a coroação na atualidade, está aqui, pronto, isso aqui, a coroação na atualidade, quero que vocês percebam isso aqui. O último Papa coroado foi Paulo VI, como a gente já viu anteriormente, em 1963. Em sua Constituição Apostólica de 1975, Romano Pontifex Eligendo, sobre os métodos da eleição dos papas, Paulo VI sugeriu que seus sucessores poderiam ser coroados. Finalmente, o pontífice será coroado pelo cardeal protodiácono e, dentro de um momento oportuno, irá tomar posse na Arquibasílica Patriarcal de Latrão, de acordo com o ritual prescrito. Porém, o seu sucessor imediato, o Papa João Paulo I, esse sujeito aqui, que vocês estão vendo a foto, não quis ser coroado, substituindo por uma cerimônia que foi denominada de inauguração do sumo pontífice, ou seja, não é mais coroado, eles não são mais reis. Eles agora são apenas, digamos assim, o papel deles agora é uma espécie de gerente dos inimigos da igreja, praticamente isso. É como se fosse um presidente colocado pelo sistema lá no Vaticano para supostamente governar os católicos, os cristãos. E, continuando, aqui ó, inauguração em 1978. E após sua morte súbita, o Papa João Paulo II falou sobre o assunto à congregação em sua inauguração. Abre aspas. O último Papa que foi coroado foi Paulo VI. Lembrando, isso aqui é o próprio
o falso Papa João Paulo II falando. O último Papa que foi coroado foi Paulo VI em 1963, mas após a cerimônia de coroação solene, ele nunca usou a tiara novamente e deixou seus sucessores livres para decidirem a esse respeito. O Papa João Paulo I, cuja memória é tão viva em nossos corações, não gostaria de usar a tiara, nem o seu sucessor deseja hoje, ou seja, ele próprio afirmando que não quer usar o falso Papa João Paulo II. Este não é o momento de voltar a uma cerimônia e um objeto considerado erradamente como símbolo do poder temporal dos papas. Ou seja, ele considera que todos os papas que utilizaram a tiara, até o João 23 e muitos outros, aliás, todos os verdadeiros papas que utilizaram a tiara, para ele, utilizaram erradamente, ou seja, só esse pessoal do Vaticano II é que estão certos. Todos os papas anteriores estão errados. Nosso tempo nos chama, nos exorta, nos obriga a olhar para o Senhor e mergulhar na meditação humilde e devota sobre o mistério do poder supremo do próprio Cristo. Ou seja, ele sempre utiliza no final, ele introduz o veneno, mas depois no final fala de Cristo, alguma coisa que remetem à tradição, que é para justificar o que eles estão fazendo. Deu para compreender como que o veneno é introduzido? Remontando aqui aquela questão de Judas Iscariotes, quando Nosso Senhor estava tendo a cabeça ali com perfume, sendo, digamos assim, sua cabeça, se eu não me engano, não sei se foi... esqueci, mas tem uma passagem na Sagrada Escritura, não sei se foi Santa Madalena, que ungiu a cabeça de Cristo lá com perfume, e Judas com a justificativa dizendo, não, Senhor, não pode, podemos pegar esse perfume e vender para os pobres. Olha que Judas era traidor e ladrão, porque a Sagrada Escritura fala que ele tomava conta do caixa comum ali entre os apóstolos e roubava, ou seja, um ladrão, um mentiroso, um traidor, querendo falar para nosso Senhor Jesus Cristo que ele está errado. Isso é muito parecido com esses papas. Todos os traidores têm isso. Não, Senhor, a gente tem que vender para os pobres, a gente tem que ser isso e aquilo, humilde. É o papa digamos assim, é o papa dos comunistas, dos progressistas e dos falsos piedosos, sempre com essa justificativa. Aí aqui, em continuação, fecha aspas, Em continuação, em sua Constituição Apostólica de 1966, Universi Dominis Gregis, João Paulo II revisou as regras sobre a eleição dos papas e removeu qualquer menção a uma coroação papal, substituindo-a com uma referência a uma inauguração. Após a cerimônia solene de inauguração do pontificado e dentro de um prazo adequado, o Papa tomará posse do Arquibasílica Patriarcal de Latrão, de acordo com o ritual prescrito, ou seja, retiraram, Porém, João Paulo II não especifica a forma específica que a cerimônia solene de inauguração do pontificado pode ser realizada, com ou sem uma coroação. A tiara papal continua disponível para qualquer futuro papa que deseje usá-la. Porém, é muito improvável a tiara ou a cerimônia de coroação sejam usadas novamente. Para vocês perceberem, ou seja, eles preterem a tradição. Tudo que remete à santidade, a governo, a coroação, aquilo que é santo, eles removem, tiram de lado. Não é à toa que eles tiraram o Santíssimo da igreja, ficava de frente ali a igreja, logo de frente, tiraram e colocaram de lado. Só tolo que não vê que se trata de uma falsa igreja, digamos assim, os inimigos tomaram posse, se tornou uma seita. O Vaticano II hoje, aliás, o Vaticano, os governantes aí após Pio XII, se tornaram uma seita, são inimigos de Cristo. Agora vamos nos ater à tiara papal em si. Falamos sobre a coroação, vamos falar sobre a tiara em si. Está aqui. Embora frequentemente chamada de tiara papal, historicamente houve muitas, e 22 ainda existem. Muitas das tiaras anteriores, mais notavelmente as tiaras do Papa Júlio II e aquela atribuída ao Papa Silvestre I, foram destruídas.
desmontadas ou apreendidas por invasores. Mas aquela questão toda, que eu não quero falar um pouco sobre a história. Muitas tiaras foram doadas, tal, aí tem a forma, eu quero me ater ao simbolismo, o que ela quer dizer exatamente aqui ó. Não há certeza sobre o que as três coroas. É importante mostrar aqui o que é uma tiara papal, para vocês terem uma ideia. Está aqui. Por exemplo, aqui é uma tiara papal, é isso aqui. Com 3 coroas, ó. 1, 2, 3. Isso aqui é a tiara papal, utilizada pelos verdadeiros papas, e que hoje foi abandonada, deixada de lado. Como a própria tradição, como a própria doutrina da igreja foi deixada de lado e colocado o homem. Está aqui um mosaico de pietra dura representando o Papa Clemente VIII, usando uma tiara com 3 coroas. Está aqui a tiara aí ele fala sobre a tiara de São Silvestre. Isso aqui é uma tiara. Eu quero só mostrar para vocês isso aqui era a coroa, digamos assim, do Papa. Uma tiara que era com 3 coroas utilizadas na coroação do Papa, que foi utilizado durante muito tempo. Como já mostrei para vocês o que é a tiara, exatamente. Está aqui mais uma vez uma tiara. Aqui, ó, por exemplo, tiara presenteada ao Papa Bento XVI em 2011 por alguns católicos alemães, mas não usada por ele, ou seja, doaram, mas eles, não quero utilizar, isso aí remonta à tradição, à doutrina, à função verdadeira do Papa, então eu quero deixar de lado, Mas agora a gente vai mostrar para vocês aqui, tentar mostrar para vocês o significado, o simbolismo por trás disso, está aqui, ó. Não há certeza sobre o que as 3 coroas da tiara simbolizam, como fica evidente pela multiplicidade de interpretações que foram e ainda são propostas. Mas preste atenção, bem interessante. Alguns associam a tríplice autoridade do sumo pontífice, lembrando, está aqui essa tiara aqui, que era utilizada anteriormente nos escudos dos papas, nos brasões. Está aqui, 3 coroas, 1, 2, 3, e uma cruz em cima. Isso aqui, cada uma tem um significado. Ele diz aqui, alguns associam a tríplice autoridade do sumo pontífice, ou seja, pastor universal, que é essa de cima, logo abaixo da cruz, essa de cima, jurisdição eclesiástica universal, que é a do meio, e poder temporal, que é de baixo. Repetindo, poder universal, pastor universal, ou seja, pastor da igreja universal, da igreja católica, que é essa coroa de cima. A do meio, jurisdição eclesiástica universal, ou seja, ele tem esse poder universal, ele tem essa jurisdição, não apenas o poder, mas ele não é apenas pastor universal, ele tem esse poder. E também o poder temporal, ou seja, ele governa o poder temporal, ele unge os reis, que era para ser assim, né? Outros interpretam as 3 camadas como significando pai de príncipes e reis, governantes do mundo, vigário de Cristo. Preste atenção que todas as interpretações que foram dadas têm, digamos assim, fundamento, princípios na própria tradição da igreja. Você pode tomá-las todas como verdadeiras. As palavras usadas como os papas foram coroados, aliás, as palavras usadas quando os papas foram coroados foram: receba a tiara adornada com 3 coroas e saiba que você é pai de príncipes e reis, governantes do mundo, vigário na terra de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem é honra e glória para todos sempre. Amém. Olha só o significado, olha só o que eles diziam, né? Quando era na sua coroação, ou seja, na sua entronização, na sua coroação, falavam isso para ele. Receba a tiara adornada com 3 coroas. Ou seja, algo magnífico, algo belo, algo católico. E continua. Outros ainda associam ao tríplice ofício de Cristo, que é sacerdote, profeta e rei, ou mestre, legislador e juiz. Outra interpretação tradicional era que as 3 coroas se referiam à igreja militante na terra, à igreja que sofre após a morte e antes do céu, e a igreja triunfante na recompensa eterna. Olha só, tudo remontando à tradição, aos princípios católicos.
Todas a gente pode utilizar. Eu vou até fazer digamos assim, um apanhado disso tudo aqui e vou guardar, porque daqui a um tempo esse conhecimento a gente não vai ter mais. Então vão guardando os verdadeiros conhecimentos da igreja, a verdadeira tradução, que isso aqui vai ser um tesouro. Vão tirar isso aqui tudo da internet. Eu tenho certeza que vão tirar tudo que se remetia à cristandade, tudo que se remetia à tradição católica, à verdade, vão ser retiradas. E continua aqui, outra interpretação sugerida pelo arcebispo Cordeso Lanza de Montezemolo, que desenhou o brasão sem tiara do Papa Bento XVI, era ordem, jurisdição e magistério. E assim sucessivamente. Isso aqui é muito modernista já. Ordem, jurisdição e magistério. Tá. Mas pode ter princípios católicos. Posso estar aqui sendo imprudente falando isso. Enquanto outra teoria, os 3 níveis aos mundos celestial, humano e terrestre, que o Papa deveria ligar simbolicamente. Eu prefiro essas anteriores, até essa questão da igreja militante. Como isso aqui já remete a Bento XVI, eu já fico desconfiado. Tudo que é modernista eu desconfio, já tomo a princípio como um anticristão. Então, a partir daqui, realmente, essa interpretação aqui do arcebispo Cordeiro Lanza, eu já desconfio, a princípio, já tomo como, no mínimo, digamos assim, desconfiável. Eu já desconfio. Por questão mais de prudência, ou para não ser muito temerário, eu não vou dizer que é falso, totalmente falso. Mas é isso, mas eu não utilizaria essas interpretações aqui. E por aí vai. Aí está aqui a coroação do João 23. Aqui outros papas mostrando a coroação. Aí está aqui a tiara papal que eu vi. Olha só, agora aqui, por exemplo. Olha a tiara papal utilizada pelo falso Papa Paulo VI. Olha a diferença. Que coisa ridícula, que coisa feia. Mas vamos ler por que ele substituiu. Aqui, ó. Depois disso, nenhum outro Papa usou a coroa. Aqui, ó. O dia em que Paulo VI abandonou a tiara papal. Tá aqui, é do site Aletheia, quinta-feira, 15 de maio. Não sei qual é o ano, tá aqui. Aqui, 2018. A partir do século VIII, a tiara papal, uma coroa incrustada de joias em formato de colmeia, passou a ser o símbolo da autoridade do Papa, usada por novos papas em suas coroações, cerimônia atualmente em desuso. Bem interessante isso aqui. E outras ocasiões solenes. A coroa representa a superioridade do bispo de Roma em relação aos reis e rainhas terrenos. Entretanto, em 13 de novembro de 1964, o Papa Paulo VI quebrou esta tradição, doando sua tiara de 3 camadas de ouro e prata aos pobres em uma cerimônia na Basílica de São Pedro. Olha só como ele é caridoso, como ele é filantropo, doou para os pobres. É um Judas mesmo, é um Judas. E com isso, traindo a tradição, a verdadeira igreja, introduzindo coisas maléficas, como essa falsa missa aí, né? Coisas anticristãs, como essa falsa missa, mexendo, digamos assim, nas cerimônias dos sacramentos, nos modos de sacramento, e por aí vai. Se trata realmente de um traidor da verdadeira tradição. Está aqui, ó. Depois de uma missa, da qual participaram 2.000 bispos, o Papa levantou-se da cadeira e solenemente colocou a tiara sobre o altar. De acordo com a notícia, na época, o Papa Paulo VI teria sido motivado a fazer o gesto depois das discussões sobre a pobreza no mundo. Olha, que bichinho bonzinho. Aí tá aqui, aí mostra, né? Aí trocou a verdadeira tiara, que era essa aqui, belíssima, e com seu significado, como a gente viu aqui, né? Todo aquele simbolismo cristão de igreja militante, de igreja triunfante, e por aí vai. E os outros, como a gente viu, trocou
por essa aberração aqui. Olha só que coisa horrível. Não é à toa que também foi ele que introduziu lá aquela sala com a serpente, a sala de Paulo VI. Ou seja, uma serpente falando de humildade, simplicidade. É isso. Sempre em favor do humano, aquela coisa. Agora, deixa eu ver aqui. Tá aqui, aqui eu coloquei no YouTube pra gente ver as tiaras papais. Olha só que coisa ridícula. Que coisa mais abominável essa tiara aqui de Paulo VI. Aí mostrando aqui de outros. Olha só aqui, vamos olhar aqui ele. Acho que tem até um vídeo aqui que... Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Aqui eu botei só pra gente ver as tiaras dos papas anteriores. Aqui, ó. Do último Papa verdadeiro, Papa Pio XII. A tiara aqui mostrando outra. Olha que coisa feia, que aberração utilizada por esse Paulo VI. Aí tá aqui, Leão XIII, Papa São Pio X. Aí aqui, ó, Pio XI e João XXIII. E por aí vai. Aí aqui eu olhei aqui na atualidade o significado da tiara papal. De acordo com a IA, a tiara papal, também chamada de triênio, é uma coroa tríplice usada pelos papas da Igreja Católica, simbolizando a autoridade papal e a sua posição como líder da Igreja. As três coroas representam um conjunto de três poderes: ensinar, governar e santificar. Como a gente viu lá, a gente não viu nenhum significado desse. Não sei de onde essa IA aqui tirou esse significado. Para a gente ver, né, que a gente tem que recorrer à tradição. Outra coisa que eu vejo as pessoas fazendo de forma até imprudente é tudo recorrer à IA. Como se a IA agora fosse ela que determina o que é verdadeiro, o que é bom, o que é ruim. Ou seja, a gente tem que ser prudente porque a inteligência artificial ela só responde a comandos. E essas informações que elas colhem são informações que pessoas que colocaram para ela colher. Isso aqui não é um ser humano que vai pegar um livro e ali fazer julgamentos. Outra coisa que as pessoas fazem é o seguinte, quando estão fazendo vídeo no YouTube: ó, pessoal, vocês ativem o sininho, as notificações, porque o YouTube vai entender. Aliás, é o programa lá, que eu até esqueci lá, o programa do YouTube vai entender que você está gostando. Como se o YouTube, esqueci até o termo que eles utilizam, um termo matemático, tivesse preocupado em quem está apertando o símbolo ou não, tal, tivesse consciência. Não, ele está respondendo a comandos. Claro que pessoas que estão assistindo mais, que realmente tem mais engajamento, ela vai responder, mas não vai responder porque ela está entendendo. Não, ela responde a comandos. Inteligência artificial não é um ser humano. Ela não tem espírito. Só quem pode entender as coisas é o ser humano e anjo, porque tem consciência e tem espírito. Inteligência artificial não tem espírito. As pessoas são muito, às vezes é complicado, mas não quero ficar muito focado nisso. Aí aqui, baixei mais outra questão aqui, pronto, aqui. O falso Papa atual aqui, ó, 18 de maio de 2025, a posse, inauguração ou início de pontificado do Papa Leão XIV está marcado, conforme calendário divulgado pela Prefeitura da Casa Pontifícia, para 18 de maio de 2025, domingo. O Papa rezará uma missa pública na praça, ou seja, não é coroação do Papa, é uma missa de inauguração, é um evento de inauguração. É uma coisa realmente humana, secular. Não é uma coroação, é uma coisa secular. Olha só, tá aqui, ó, outra matéria aqui. Itália espera 200 delegações para a missa de posse, ou seja, a missa de posse, não é de coroação. Que coisa mais abjeta, mais esdrúxula. Trocar a coroação por uma questão de posse, como se fosse um presidente da república, alguma coisa. Ou seja, só não vê que isso aí se trata de uma falsa igreja quem não quer, ou é tolo. Aí tá aqui, por exemplo, eu quis mostrar isso aqui no final, por quê? Isso aqui é o último Papa que verdadeiramente utilizou a tiara papal de forma legítima. Os outros utilizaram de forma ilegítima. E logo que eles perceberam que eles não eram dignos de utilizar essa coroa, eles abandonaram, porque realmente são inimigos da igreja, são falsos papas.
E tá aqui, eu botei por causa dos comentários. Achei esse comentário aqui bem inteligente, bem interessante, ó. Isso foi feito há 8 anos. Não é um sonho impossível, porque uma pessoa diz o seguinte: eu sei que é um sonho impossível, mas eu realmente quero que o próximo Papa use a tiara papal. Ou seja, ele estava falando do Papa após o falso Papa Francisco. E o outro responde de forma bem inteligente: não é um sonho impossível. Você não vê como seriam fáceis as concessões para manter os tradicionalistas felizes? Use a tiara papal e celebre uma missa pontifical alta uma vez por mês e você terá o apoio eterno dos tradicionais, entre aspas. Muito bem feito aqui esse comentário, muito bem, digamos assim, oportuno. Ou seja, mostrando que os tradicionalistas, não são os católicos de verdade, mas os tradicionalistas, conservadores, basta uma missa, usar uma tiara, tal, que logo vai colher eles, vai atraí-los. Ou seja, são os tolos. Não quer enxergar que ali se trata de um falso papa. É isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Esse aqui é o final do vídeo. Espero que tenha dado para entender. Eu fiz esse vídeo de forma até rápida, de forma como o vídeo anterior. Eu aproveito o momento oportuno que eu tenho, porque eu tenho filhos aqui, tenho minhas obrigações, e o momento oportuno que dá eu faço um vídeo. E é isso, de forma até improvisada. Foi muito rápido isso aqui, não foi planejado, não fiz nada assim planejando de forma bem prática. É isso, espero que tenha compreendido o objetivo aqui do vídeo. Agradeço a todos, lembrando que tudo para a glória de Deus e o bem das almas, e não esquecendo o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. É isso, agradeço a todos que assistiram ao vídeo, fiquem todos com Deus e até a próxima.